Olá, o assunto de hoje é Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Ele cometeu ou não uma tentativa de homicídio contra o ministro da Suprema Corte Brasileira, Gilmar Mendes. Esse vídeo de hoje é para acabar com as especulações que tomam conta do cenário político e do povo brasileiro. Eu vou te ensinar aqui de uma forma bem técnica. Você vai aprender sem qualquer viés político, partidário, como se aconteceu um crime de tentativa de homicídio, ok? A tentativa do crime de homicídio. Vamos lá. Eu vou narrar aqui o núcleo do fato, sem invenção, sem meios termos, só o fato em si, tá? Na imprensa a gente vê muita especulação, e se tivesse acontecido aquilo, aquilo outro. Então, veja bem, o fato é esse aqui, ó. O ex-procurador, o Janot, né, ex-procurador-geral da República, disse com todas as palavras e todas as letras, acho que não tem quem não ouviu esse áudio ainda, né, que no ano de 2017 ele se dirigiu à presença do ministro do STF, o Gilmar Mendes, foi lá na sua sala, numa sala, acho que é um café ali, e foi até ele com a intenção inequívoca de matar. Ele queria esse resultado. Então, ele queria dar um tiro na cara do ministro, como ele mesmo narrou, ok? Ele portava uma arma de fogo, disse que chegou a engatilhar a arma e aí, naquele instante em que ele iria apertar o gatilho, o seu dedo, diz ele que o dedo dele paralisou. Não se sabe como ele trocou de mão, né, porque ele não fala onde estava a arma, né, mas ele trocou de mão e o dedo da outra mão também ficou paralisado, né? Então, de forma geral, os seus dedos paralisaram. Então, ele não chegou a acionar o gatilho, né? E ele interpretou esse fato como um sinal de Deus e voluntariamente desistiu da ação, sem que nenhuma ação externa, sem que ninguém e nada tivesse interferido nessa parada dele, nessa interrupção, nessa mudança de comportamento, ok? Nem o próprio Gilmar Mendes viu e nem sabia de nada sobre esses fatos, né? Até o presente momento, né? Até esses dias atrás, quando ele também ficou sabendo junto com todo o público, né? O que demonstra que a ação narrada passou desapercebida, né? Inclusive por ele que era o mais interessado. Então, com relação a essa revelação narrada pelo próprio Janot, ficou a questão tão polêmica, né? Ele cometeu um crime de tentativa de homicídio ou não? Então vamos lá. Para responder essa questão, você vai aprender algumas coisas que há interesse até para você saber de outros fatos, né? Você vai ficar sabendo através dessa teleaula hoje como se interpretar tecnicamente, né, um fato criminoso. Quando alguém te falar sobre um fato, você fala, não, isso aqui não foi tentativa e foi porque você vai aprender. Mas antes disso, daí eu vou te pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários, que é importante para a gente, tá? E eu sei que eu posso contar com o seu apoio e a sua inscrição vai garantir para você receber sempre vídeos atualizados no tocante à defesa do servidor público, tá? Que é o nosso forte, mas a gente sempre traz assuntos assim polêmicos como esse aqui, tá? Então, embora você não seja um funcionário público, é de interesse também de você, ok? Vamos lá. Para responder essa questão, né, polêmica, eu vou relembrar aqui uma aula do início do estudo do direito penal, né? Ainda lá na faculdade a gente aprende. E vamos falar aqui hoje sobre iter criminis. Iter criminis, ou seja, temos que falar sobre o caminho percorrido para se chegar ao crime propriamente dito.
e as suas fases, e a partir de quando é possível punir um agente. Vamos adiante. O iter criminis, ou o caminho do crime, também chamado assim, corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como uma infração penal. Nós temos que entender que o crime nasce primeiro na ideia, né, da pessoa, primeiro no intelecto. É no pensamento do homem que se inicia o movimento delituoso. Tem ali o início. Há um caminho que o crime percorre desde o momento em que germina na mente do homem, no espírito do agente, até o momento em que se consuma no ato final. Ok? Até aí, mente. A esse itinerário percorrido pelo crime, desde o momento da concepção até que ocorra a consumação, chamamos então de iter criminis, que é composto de duas fases. Uma fase interna de cogitação e uma fase externa, composta de atos preparatórios e atos executórios e consumação. No exemplo clássico de Damásio de Jesus, que é o exemplo que a pessoa aprende lá na faculdade, é um exemplo que eu trago aqui agora a título de comparação com o presente caso aqui do Janot. Nós temos a seguinte situação. No exemplo do Damásio, no clássico exemplo, nós temos um agente, né, uma pessoa, um agente com intenção de matar alguém, matar a vítima. Cogitação. Ele já passou por essa fase, ele tem a intenção, ele já cogitou e tem a intenção. Então, ele adquire um revólver e se posta de emboscada à espera da vítima. Ele fica atrás de uma árvore ali, à espera da vítima. Comprou a arma e está de emboscada. Esses são atos preparatórios, ok? Logo em seguida, a vítima passa e ele atira contra a vítima. Ele atira contra. É um ato de execução e produz a morte da vítima. É um ato de consumação, ok? No nosso caso aqui, o Janot revela que tinha a intenção de matar. É ele quem fala, né? Queria dar um tiro na cara dele. Cogitação, ok? Não precisou adquirir a arma, porque já possuía a arma. E no lugar da emboscada, ele revela que se aproximou de Gilmar Mendes sem que ele percebesse que ele estava armado, que Janot estava armado. E afirma que não disparou a arma, por quê? Porque ele resolveu por si só, de forma espontânea, sem interferência externa de ninguém, né, encerrar ali a ação, ficando então tudo ali no ato preparatório. Aqui, pouco importa a ilustração que o Janot fez sobre o seu dedo da mão direita e depois o da esquerda ver magicamente paralisado. E se isso se deu ou não como um sinal divino ou qualquer coisa desse tipo, o fato em si relevante penal é que ele não passou desse ato preparatório. Entendeu? Então imagine várias outras situações, você vai poder desvendar depois, isso foi crime, não foi crime, foi uma tentativa ou não foi? Você vai ficar doutor nisso também. Então, atenção, muita atenção para você não confundir as coisas, tá? Na fase interna, na cogitação, não existe ainda a preparação do crime, né? Cogitação, só na ideia. O autor apenas mentaliza, planeja na sua mente como vai praticar o delito e é por aí. Nessa etapa não existe a punição do agente, pois o fato dele pensar em fazer o crime não configura nenhum fato típico e antijurídico pela lei, sendo irrelevante penal, ok? Então, é óbvio que pensar não é crime, né? E aí vem então a fase externa, a fase de preparação, que é a prática dos atos imprescindíveis para a execução do crime. Nessa fase ainda não se iniciou a agressão ao bem jurídico.
o agente não cometeu e nem começou a realizar o verbo constante da definição legal. O núcleo do tipo, no caso desse crime, matar alguém, o verbo matar, matar alguém. Esse é o núcleo do tipo penal. O que é um tipo penal? É aquilo que a lei tipifica, matar alguém. É um tipo penal. E o núcleo do verbo é matar. Então, até aí não se iniciou nada. Logo, o ato ainda não pode ser punido, ok? No caso aqui do Janot, né, ele revela que estava munido, né, de uma arma, arma de fogo, foi até uma sala lá do STF, do Supremo Tribunal Federal, para encontrar lá o ministro Gilmar Mendes, ou seja, houve a preparação da ação delituosa que constitui os chamados atos preparatórios, os quais são externos ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva. Nesse caso, o agente se arma dos instrumentos necessários, os instrumentos necessários à prática da infração penal, procura o local mais adequado, a hora mais favorável para a realização do crime. Seguida dessa fase de preparação, vem a execução, né? Que é aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico, né? Por meio da realização do quê? Do núcleo do tipo penal. O agente começa a realizar o verbo, núcleo do tipo, ou seja, começa a praticar a tentativa, ao menos, de matar alguém, tornando já o fato punível, a própria tentativa. Aqui, para esse lance dos dedos, presta atenção, o lance deles do dedo ali que confunde a cabeça da gente, né? Os dedos paralisados, você vai entender direitinho que, na verdade, esse tipo de narração, ele confunde, mas ele não faz parte de um ato de execução, tá? Por quê? O ato de execução, ele deve ser idôneo e inequívoco. Isso está na doutrina. Um ato de execução, ele tem que ser idôneo e inequívoco. Vamos ver esses dois pontos. Ele é idôneo quando tem capacidade suficiente para lesar o bem jurídico penalmente tutelado. E é ato inequívoco quando se direciona ao ataque do bem jurídico, almejando a execução da infração penal e fornecendo a certeza da vontade ilícita, tendo como exemplo, por exemplo, um disparo de arma de fogo efetuado na direção da vítima. Esse é um ato inequívoco. A vítima ali, tá, vou disparar em direção a ela. Se eu errar, é uma tentativa. É diferente de um ato que ele não é inequívoco. Eu dou um tiro para cima. Eu queria acertar na vítima dando um tiro para cima. Então, não é uma tentativa, ok? Por quê? Porque não é um ato inequívoco. Atente agora no caso do Janot. Esse caso aqui, ó. Então, a gente explica o máximo e agora vamos chegar ali no mínimo. No caso do Janot, é certo, com certeza é certo, ficou no áudio dele que ele sequer tentou, né, que ele nem atirou, óbvio, não atirou, e nem mesmo chegou a acionar o gatilho da arma de forma idônea a produzir ao menos o acionamento da arma, que aí sim, se falhasse, poderíamos cogitar de uma tentativa de homicídio. Por quê? Porque tal falha teria se dado por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Então, o fato dos dedos terem paralisado foi vontade própria dele, né? Ficando então certo que Janot resolveu por si só não ultrapassar a fase do ato preparatório. Então é importante essa diferença. Veja, que ele não acionou o gatilho e a arma, né, falhou por uma questão ou da munição ou do defeito na arma.
Mas ele sim resolveu desistir, né? A linha divisória, né, entre o término da preparação e a realização do primeiro ato executório, ela é extremamente tênue. E às vezes torna-se difícil, né, saber quando é que o agente ainda está preparando ou já está executando um crime. O melhor critério para saber, né, fazer essa distinção é o que entende que a execução ela se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco. Então, nós tivemos lá, se a gente tiver um ato idôneo e inequívoco, o início desse ato idôneo e inequívoco já é o início da prática do crime e é punível, né? Até se chegar à consumação do delito, né? Então, enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação, ou seja, esse negócio dele falar que o dedo dele paralisou, se ele ficou com medo ou não medo, isso aí é uma questão, né, muito íntima dele, mas paralisou quer dizer o quê? Eu parei, né? Foi como um sinal divino, eu falei, parei, né? Então, aí o crime permanece só na fase de preparação. Assim, né? No momento em que o agente aguarda a passagem da vítima, lembra lá do Damásio, né? Ele aguarda a vítima escondida atrás de uma árvore, ele ainda não praticou nenhum ato idôneo para causar o resultado morte. E nem mesmo quando Janot disse que seus dedos paralisaram. Porque ele não acionou o gatilho, ele não tentou idoneamente matar Gilmar Mendes, né? Ok? Finalmente, então, eu posso responder, você já sabe a resposta, né? Com base na doutrina e na lei, que os atos narrados por Janot não constituem crime de tentativa de homicídio. As questões políticas eu vou deixar para os políticos. Se Janot pretende ou não vender livros e quer reaparecer no cenário nacional, se ele está doente mentalmente, com problemas psiquiátricos e outras tantas especulações, eu vou deixar aos cuidados dos especuladores que não faltam aqui no nosso querido Brasil. É verdade ou não? Outra questão que eu gostaria aqui de fazer apenas um pequeno apanhado. No meu entender, né, estudando direito penal, eu verifico que a busca e apreensão da forma como se deu é ilegal. É ilegal. Tendo em vista que o fato narrado, ele não é um fato contemporâneo, ele não é um fato atual. E se ele aconteceu, se é que aconteceu, se verdadeiro, então esse ato teria se dado há 2 anos atrás. E uma medida cautelar de urgência como essa que foi decretada, dá a impressão, faz parecer, que Janot estava de arma em punho para matar, pronto para matar o Gilmar Mendes, né? Deram ordem, o STF deu ordem para a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa e no escritório do Janot, né? Polícia com sirene, correria, tal, como se tivesse ele, né, pronto para cometer um crime que teria, né, pseudo tentativa, porque vimos aqui que nem tentativa ocorrida há 2 anos, né? E a questão de apreensão de computadores, tablets, celular, isso não encontra a menor pertinência. Isso, a aparência disso é um revanchismo, né? Querem buscar algo lá, nesses computadores, nesses componentes eletrônicos, talvez para incriminá-lo sobre qualquer coisa, né? E aí, todo o direito do cidadão, todo o direito fundamental, né, de preservação da sua intimidade, olha, uma série de ferimentos, uma série de gravames dos direitos individuais do artigo 5º da Constituição Federal, ok? Então,
Uma outra questão sobre legalidade é que existe, né, um princípio, né? O Poder Judiciário, ele só age mediante provocação do órgão do Ministério Público, ou seja, ele não age por iniciativa própria porque não é sua função. Aquele que julga, ele tem que estar isento, ele não pode provocar. Então, como é que esse STF iria julgar agora uma causa onde ele mesmo dá a iniciativa de investigação através de atos descritos? Ou seja, errado. Isso deveria se dar a pedido do Ministério Público e da Polícia Federal, né? Mas esse aqui é um assunto para uma próxima teleaula, porque tem muita coisa que envolve isso, ok? Então, foi muito bom esclarecer o assunto, e se você tiver dúvidas, entre no nosso site. O site é www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder para você com o sigilo necessário, ok? E agora eu vou te pedir para deixar suas dúvidas e sugestões sobre coisas que você, porventura, queira saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar, uma dúvida de relevância jurídica e quem sabe a sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo, ok? Colabore comigo, com o nosso canal aqui, dando um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos e se inscreva no nosso canal. Nós temos sempre matérias super interessantes, ok? Nossos vídeos nós postamos semanalmente. Então, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.